Boa noite, pessoal. Vou fazer uma oração para a gente iniciar aqui, por favor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Vou ler um trecho do Evangelho aqui. Não são aqueles que estão bem que têm necessidade de médico. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não terem necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, diz-se, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado, como a de ver, de ouvir e de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão os que, incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre que delas abusa, quem delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretender? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para o fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que o poder tirar do lamaçal? Os espíritos vêm, pois, ajudá-los, e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivemente do que os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe coloca na mão. Não é bem mais culpado se não considerar? Poderá se desculpar por sua ignorância, quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das fruições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é aquele, porém, que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. E nesse sentido, somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então aqui fala que a mediunidade não é exclusiva para quem tem... Deus não separa, esse aqui vai ter mediunidade, esse não tem. Ela é uma faculdade para todas as pessoas. Aí vai do livre-arbítrio de cada um como vai usá-la. Tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal, como tudo na vida, né? E fala ali também que não adianta ser um médium ostensivo, ter a mediunidade bem elevada, se não tem qualidades morais. E se não ajuda o próximo. E se não ajuda o próximo. E a mediunidade é nada mais que falou ali no Evangelho, que Deus coloca na pessoa, dá o dom da mediunidade para ajudar o próximo, não para si
promover, não é para ganhar dinheiro, não é para fazer adivinhação e cartomante, e cobrar e coisa, entendeu? Que quando a pessoa vai por esse caminho, ali ela afiniza não com o espírito superior, já são espíritos do mal, entendeu? Que a gente sempre fala aqui, qualquer lugar que vocês for, que cobrar que seja R$1, lá trabalha para as trevas, tá bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tá bom. Só completar o que o Alessandro falou ali. A mediunidade é uma faculdade que todos nós temos. Todos nós, indistintamente. Só que uns têm mais, outros têm menos. E o que eu faço da minha mediunidade? Por que eu tenho a mediunidade? É para ajudar o próximo sempre, né? Nós viemos ao mundo para servir. Nós não viemos aqui para nos privilegiar. Então, eu sou do bem, mas se você faz o bem, eis a questão. Eu tenho que fazer para o próximo e não guardar só para mim, né? Na sala de aula, quem já foi meu aluno já deve ter ouvido essa pergunta. Não, professora, você é espírita? Então você mexe com o espírito? É a primeira coisa que eles perguntam. Você mexe com o espírito, né? É como se a gente fizesse... Aí a primeira pergunta que eu faço, você reza? Aí eles, reza. Para quem? Aí eles falam, né? Tem as diversas religiões na sala. Para Jesus, para o santo, né? E eles são o quê? O que eles são? Eles não são espíritos? Eu também comunico com Jesus. A gente comunica o tempo todo com Jesus. Então essa ligação é em todos. Todos nós temos. Todos nós temos a mediunidade. Quem é que nunca foi intuído? De alguma forma, ou foi intuído alguma coisa? Isso é o quê? Mediunidade. Né? Então, a mediunidade é inerente a todos nós. Uns têm uma dívida mais perigosa, né? Que tem que cumprir. Mas outros já é mais tranquilo. Mas todos nós somos médiuns. Tá? E aí, todo mundo preparado para as sombras do meu eu? Ou ninguém aí tem sombra? Todo mundo com a auréola em cima, todo mundo anjinho, santinho, batendo asa. Nós estamos encarnados por quê? Nós estamos reencarnados porque nós precisamos renovar-nos o tempo todo. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. E essas rachaduras nada mais são do que as nossas sombras. É escolher novas respostas para velhas questões até hoje não resolvidas. Alguém aí gosta de acumular coisas? Alguém aí é acumulador? É acumulador de coisas? Você sabe que quando a gente acumula coisas, nós acumulamos energia? Nós não estamos circulando. Eu também gostaria de ser, viu? Mas, querendo ou não, a gente ainda acumula coisas. No nosso guarda-roupa, quem aí fala que não é acumulador, pergunta. Você usa todas as roupas que estão no seu guarda-roupa? Então, nós somos acumuladores. Nós, mulheres, usamos todas as vasilhas da nossa cozinha? Não, então nós somos acumuladores. Né? A gente não usa tudo que tem. A gente vai acumulando. Acumulando para quê? Para usar depois. Uma hora precisa, mas está lá acumulando. Essas coisas materiais, nós acumulamos energia. Mas a mesma coisa quando nós acumulamos sentimentos e emoções. Nós somos acumuladores de sentimentos e emoções. Quando algo não me agrada, o que acontece? Não vou falar nada não, deixa para depois. Depois eu resolvo isso. Ou eu estou com muita raiva, eu engulo aquela raiva, eu não dissipo aquela raiva. Não é dissipar falando, que fica pior. Mas eu engulo aquela raiva, para quê? Para me resolver depois. E aquilo ali vai ficando guardado. Eu estou acumulando energias, eu estou acumulando sentimentos. Levamos as pendências e aí a gente vai acumulando. E aí o que acontece? Eu vou levar essas emoções e esses sentimentos comigo. Eu desencarno com esses sentimentos negativos, desencarno com essas emoções negativas. E aí o que acontece? Eu vou levar para outras vidas, porque eu não resolvi nessa encarnação.
Deu para entender? Então, eu vou acumulando, vou levando para outras vidas. E aí, os efeitos que essas acumulações de sentimentos, de pensamentos, eu vou levar para outras vidas e vai afetar o meu corpo físico, que são os efeitos, ele vai atacar o meu corpo físico, que são as minhas memórias guardadas. Deu para entender? Tudo que eu guardo, que eu levo para outra vida, vão ser memórias guardadas que vai afetar o meu corpo físico. Por que uma criança nasce doente? Porque Deus é injusto? Não. Ela nasce doente, um bebê nasce doente, por quê? Porque ele tem essas memórias negativas guardadas, que vão afetar o corpo físico. E aí, às vezes não dá na infância, mas vai acontecendo ao longo de nossas vidas, né? Tudo que não presta em nós precisa ser tirado. Como? Como que tudo que não presta vai ser tirado? Através de quê? Das doenças. As doenças físicas é tudo de negativo que eu trago. Todas as minhas sombras. Alguma divergência? Não? O enfrentamento desses sentimentos e emoções é comigo mesmo. Ninguém vai tirar de mim o que eu tenho de negativo, a não ser eu mesmo. Somente eu posso tirar. Aprender a digerir e transmutar essas energias negativas é o que a gente precisa fazer. Eu vou deixar de sentir raiva? Não. Mas eu preciso aprender a controlar a minha raiva, a saber o porquê eu estou com raiva. Eu vou conseguir deixar de sentir tristeza? Não, é normal ficar triste. Porém, essa tristeza, eu já falei outras vezes, ela não pode ser alimentada, ela não pode ser durante muito tempo. Ela precisa ser transmutada, ela precisa ser mudada. Porque tristeza durante muito tempo vai gerar depressão. Depressão durante muito tempo vai gerar um vazio existencial. O vazio existencial durante um período, não precisa ser muito tempo, ele vai levar a outras coisas piores. Então, todo sentimento negativo em mim, ele serve de alerta. Por que eu estou sentindo isso? Como eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para mudar esse sentimento? Para mudar essa emoção. Entre sentimento e emoção tem diferença, tá? Emoção é algo que eu sinto durante pouco tempo. É uma emoção. Por exemplo, alguém me fez... aconteceu alguma coisa, eu fiquei triste. A tristeza, ela dura pouco tempo. Ela é uma emoção. Agora, se ela fica muito tempo, ela vai gerar a depressão. A depressão é um sentimento. Sentimento é aquilo que dura durante mais tempo, tá? Um dos pontos principais que nos atacam é o orgulho. Tudo, se a gente for ver, é o orgulho que está na frente. Concordam ou discordam? Ou dá para fazer pensar? Todo sentimento negativo que eu tenho está relacionado com o meu orgulho. E aí a gente fala, eu tenho orgulho de ser humilde. Né? As doenças físicas, emocionais, psicológicas estão diretamente ligadas ao meu orgulho. Sempre o meu orgulho vai estar na frente. Ele está sempre direcionando a tudo. A raiva que sinto do outro significa que tenho raiva de mim. Deu para engolir? Ninguém está com raiva de mim não, né? A raiva que eu sinto do outro é a raiva que eu sinto de mim. Por quê? Porque existe a lei do espelho, que a gente fala aqui toda semana. O que é a lei do espelho? Tudo que eu vejo no outro de defeito, esse defeito está em mim. Se eu tenho raiva do outro, eu estou com raiva de mim. Se eu tenho qualquer coisa negativa do outro, está em mim. Agora, quando eu começo a enxergar as coisas positivas no outro, é porque essas coisas positivas também estão em mim. Então, tanto vale o positivo quanto o negativo. Tá?
Quando sinto raiva do outro, eu me considero melhor que o outro. Por que eu estou com raiva do fulano? Porque eu sou melhor que ele. Lá no fundo, é por isso. Ah, mas ele fez isso comigo. Uai, então quer dizer que eu estou me colocando melhor que ele. Ele não podia fazer isso comigo. Ou eu criei uma expectativa muito grande em cima daquela pessoa. É como assim, casamento, por exemplo. Casei com um príncipe encantado. Vou morar com o rei. Vou morar num castelo. Né? Não sei se isso existe hoje ainda. E aí, a 4 paredes, as máscaras caem. Eu vejo que eu não casei com um príncipe, eu casei com um sapo. Por quê? Porque ele não é tudo aquilo que eu esperava, mas eu esperava. Eu criei a expectativa. Fui eu que projetei nele os meus sonhos. Deu para entender? Oi? Você já virou de sapo, você já virou príncipe. Eu estou certo e o outro errado. Então, quais são as minhas sombras? Eis a questão. Tá dando para ver essa figura aí? Tá dando para ver? Quando, encontrando as sombras do meu eu, é uma figura representativa. Quando eu me sinto melhor que o outro, eu rebaixo o outro. Quando eu emito as minhas vibrações negativas, as minhas sombras, eu afeto quem está à minha volta. É impossível eu ter sombras, eu ter os meus sentimentos, as minhas emoções negativas e eu não afetar o próximo. A gente sempre afeta. Quem está mais próximo da gente sempre leva. Infelizmente. E aí, eu afetando o próximo, eu estou sempre me sentindo melhor. E aqui eu estou alimentando o meu orgulho. E o pior, quando isso acontece, tá vendo tá dando para ver aqui assim do lado, que tem umas coisas do lado aqui? A gente abre portais. Portais para quê? Para acesso às sombras. Para acesso às trevas. O que quer dizer isso? Quando eu estou mal, vocês acham que eu estou conectado com quem? Com as sombras. Quando eu estou com raiva, eu estou conectado com quem? Com as sombras. Quando eu estou triste, eu estou conectado com quem? Com as sombras. O tempo todo. São esses portais que são abertos aqui e vão nos induzindo a fazer coisas negativas. Mas quem é o principal aqui? Eu. Somente eu. Se mantivermos a nossa caçamba vibratória cheia de coisas negativas, vamos adoecer. Não tem como. Vamos adoecer. Tô doente. Por quê? Porque eu trago coisas negativas em mim. Não tem outra explicação. Não tem. E quando adoecemos, o que a gente procura primeiro? Tô doente. O que eu vou procurar primeiro? O médico. Para tratar o quê? O meu físico. Não é isso? Vai resolver? Eu dei o exemplo da dor de cabeça. Estou com dor de cabeça. Eu vou tomar um remédio para melhorar minha dor de cabeça. Mas qual foi a causa da minha dor de cabeça? Se eu não resolver a causa, a minha dor de cabeça vai voltar. Se eu estou com algum problema no estômago, eu vou lá, vou fazer exames, vou fazer o que for. Às vezes vou tratar com remédios, às vezes vai até melhorar, mas se eu não ir na causa, a minha dor no estômago vai voltar, a gastrite vai voltar. Gastrite é o quê, gente? Quando a gente está com gastrite? Ansiedade, estresse, nervoso, né? Se eu não trabalhar essas coisas, a minha gastrite não vai melhorar. Ela pode amenizar com remédio, mas ela não será curada. Semana passada, eu e o Alessandro, nós fomos para São Paulo e fizemos um curso, e eu falo que eu tive a honra de ajudar no tratamento de um médico. Ele é um médico gastro. E ele sentou e falou assim, olha, eu preciso de ajuda.
médico. Geralmente a gente vê médicos, ultimamente até a gente tem visto muitos médicos espiritualizados, mas a maioria dos médicos são céticos com relação à religião. A maioria que eu falo, eles se sentem os donos da razão, né? Então quando ele sentou, ele falou assim, olha, eu sou médico, eu sou gastro, e eu estou com um problema. Eu tenho a doença de Crohn. Já ouviram falar? Doença de Crohn, eu acho que é Crohn, é uma doença que afeta o intestino. Olha, um gastro médico com uma doença séria no intestino. Aí ele falou assim, olha, eu como médico, eu já fiz tudo, e lá, ainda mais em São Paulo, que tem todos os recursos, já fiz tudo que vocês possam imaginar. Todos os tratamentos possíveis eu já fiz, mas hoje eu acredito que a minha doença não é só física. A minha doença tem algo além. Por isso que eu estou aqui. Por quê? Ele já tratou, já tinha feito de tudo. E aí ele começou a estudar a doutrina espírita. Ele começou a estudar a doutrina espírita. E ele começou a entender que justamente isso. Porque a gente precisa melhorar o nosso pensamento, as nossas vibrações. Só que ele falou assim, eu já procurei, além da medicina, eu já procurei psiquiatras e psicólogos. Então eu acho que ainda eu não vou encontrar a cura por aí, porque tem algo além. E quando a gente foi tratar esse médico, realmente ele trazia coisas além. Tinha outras coisas influenciando. Mas o que mais me chamou a atenção foi ele ser médico e falar isso. E aí ele ainda emendou. Ele falou assim, ainda trato pacientes no CTI, na UTI, né? Terapia intensiva. Hoje eu tenho consciência de que eu, como médico, eu não consigo curá-los somente com a medicina. A medicina, gente, nós aqui, trabalhando espiritualmente, nós não podemos dispensar o tratamento médico. Porque, como eu já falei várias vezes aqui, nós não temos só um corpo. Nós temos outros corpos espirituais. Se a gente juntar medicina, a parte psicológica, que é psiquiatra, psicólogo, e a parte espiritual, os três juntos encontram a cura. Mas um só isolado do outro é impossível. Impossível. Então, quem não trabalha hoje a parte espiritual está esquecendo o que é espírito. Nós somos espíritos numa experiência carnal. Nós não somos só carne. Quem acredita somente nisso aqui, do outro lado vai ver que não é bem assim, leva um susto, né? Então, não existe tratamento médico para doenças espirituais. Porque nós somos espíritos e nós reencarnamos para buscar a nossa melhoria espiritual. E aí a gente só pensa na matéria. A gente encarna, a gente só quer saber da matéria. Se aprendêssemos desde cedo a trabalhar espiritualmente, nós não adoeceríamos. Quem dera se a gente começasse a beber, a trabalhar a nossa espiritualidade, a entender. Essa aí é abençoada, né? Quem vem trabalhando. Mas quem dera a gente trabalhar, se a gente trabalhasse isso desde pequenininho, a gente não adoeceria. Nós só adoecemos porque nós não trabalhamos a nossa parte espiritual. Precisamos aprender sempre a servir o próximo. Nós viemos para servir, nós não viemos para sermos servidos. Os meus problemas são maiores que o outro, os meus problemas são maiores que o outro quando eu me julgo melhor que o outro. Aí eu estou achando que os meus problemas são maiores que o outro. Quando eu não quero servir, quando eu não quero ajudar. Eu ouço muito assim, eu vou trabalhar com vocês, mas eu vou trabalhar quando eu melhorar. Já ouvi isso muito. Eu vou trabalhar no centro, mas eu vou trabalhar quando eu melhorar. Você só vai melhorar se você trabalhar, é o contrário. É justamente o oposto. Às vezes eu estou doente, mas eu preciso ajudar para eu melhorar. Por que que todo centro espírita, principalmente, toda casa religiosa, pelo menos, fala que a gente precisa fazer um trabalho voluntário? Por quê?
Porque eu tenho que fazer caridade, tá? Mas por quê? Porque eu olhando o outro, eu vejo que os meus problemas são mínimos. Eu vendo os problemas do outro, os meus problemas se tornam isso aqui. Não é assim? Então, eu ajudando o próximo, é o que eu arrumo forças para melhorar. Quando uma pessoa está com depressão, coloca ela para ajudar uma pessoa que está bem pior que ela. Será que ela não vai ter força para ajudar? Vai. Porque ela começa a ver que o problema dela é pequenininho. Tá? E quando eu falo da depressão, eu falo porque eu já tive depressão. Eu já tive depressão severa. Eu comecei com depressão severa com 18 anos. Até hoje, eu ainda tomo remédio, um remédio psiquiátrico. Eu tomo um. Por quê? Porque eu tenho que tratar o meu físico. Eu praticamente ainda sou uma dependente do remédio por causa da minha parte física. Mas se eu não trabalhar espiritualmente, se eu fico pelo menos 2 semanas sem trabalho espiritual, pergunta ao Alessandro como é que eu fico. No lar do idoso, eu trabalhei lá 7 anos, né? Quando eu entrei lá, eu pensei assim, não, vou sair de lá pior do que eu vou, né? Porque tinha uma idosa lá que era na casa da minha mãe, mesma coisa, tinha a risadinha dela. E eu aprendi tanto com esses idosos. Só quando você joga a sua tristeza para dentro do bolso, para você ajudar O outro. E ali era ouvinte, era mãe para eles, era uma irmã, eles contavam as coisas para a gente. Aí você sai e pensa assim, não, é você falou, não você, né? Meu problema é pequeno. Meu problema é bem pequeno. E aí você falou, mesmo que estiver mal, você pega uma pessoa que talvez ela quer desabafar, você sempre assim, pensa. Isso aí. E quando a gente trabalha a nossa espiritualidade, a gente não ajuda só encarnados. A gente ajuda principalmente os desencarnados. Né? Principalmente. Então, é isso. Quando eu acho que eu não tenho que ajudar o próximo, eu estou me colocando melhor do que o outro. Como eu lido com a sombra do meu inconsciente? Como que eu lido com a sombra do meu inconsciente? Encontrando as sombras do meu eu. O que são as sombras do meu eu? As sombras são os aspectos reprimidos, negados ou não reconhecidos da nossa psique e da alma. São as nossas emoções, desejos, medos, traumas, impulsos e memórias que foram banidos da consciência. Porém, continuam vivos, atuando no inconsciente, influenciando pensamentos, comportamentos e vibrações. Sabe quando a gente quer fazer uma coisa, mas algo me impede de ir? A gente tem recebido aqui muitas pessoas também que têm medo do espiritismo. Por que tem medo? Medo de quê? Eu tenho medo. E tem gente que vê espírito. E tem medo de vir trabalhar porque vê espírito. E aí, tem medo por quê? Qual é o medo? O medo está onde? Lá atrás. O medo está lá atrás. Medo de outras vidas que traz consigo, tá? Porém, continuamos vivos, atuando no inconsciente, influenciando pensamentos, comportamentos e vibrações. Encontrar a sombra não é combatê-la. Não é falar, raiva não venha em mim. É preciso entendê-la. É preciso acolhê-la. É preciso reconhecer, aceitar, integrar com lucidez e compaixão, transmutando o que antes era dor em sabedoria. Se eu estou com raiva, aí eu vou abrir a boca, esbravejar, xingar tudo quanto é palavrões, atacar aquele que me fez raiva. Certo? É assim? Não. Eu estou com raiva. Eu tenho que reconhecer que eu estou com raiva, mudar essa raiva, transmutar essa raiva. Transmutar é mudar essa energia. Porque se eu esbravejo, se eu falo tudo que vem na cabeça, palavrões e mais palavrões às vezes, eu estou tornando a corrente vibratória muito pior. Eu estou atraindo para mim coisas muito piores. E para o próximo também. Então, às vezes, o que eu tenho que fazer quando eu estou com muita raiva? Cala a boca. Cala.
Não consigo calar. Coloca a água na boca e fecha, não engole e não abre a boca para ela não sair. Fica igual o Chico ensinou. Fica com a água lá, guardadinha na boca até esquentar e sua raiva passar. Reflita sobre o que está sentindo. E depois chama a pessoa para conversar. As coisas se acalmam. Principalmente dentro de casa. Seja com o marido, com o filho, seja com quem for. Com o pai, com a mãe. Reze. Ore. Estou muito triste. Aquela pessoa me fez um mal. Eu fiquei tão triste, tão decepcionada com aquela pessoa, tão magoada. Já falei sobre mágoa. A gente tem que parar de se magoar. Parar de sentir tristeza pelo outro. Porque se eu estou magoada, o que eu vou ter que fazer depois? Se alguém me magoou, eu me senti magoada, o que eu vou ter que fazer com essa pessoa depois? Perdoar. Eu não vou ter que perdoar? Se eu não sinto mágoa, eu não tenho que perdoar. Tá vendo? Então, todos os nossos sentimentos negativos, eles não podem ser banidos. Eles precisam ser reconstruídos, transformados. Tá dando pra ver essa figura aí? Sim? Olha essa figura. São os chakras. Os chakras são campos de energia que a gente tem. Todos nós temos. Então, os chakras e corpos espirituais adoecidos pela sombra reprimida. Olha as nossas sombras. Elas vão criando raízes. Olha, elas vão criando raízes. Os nossos sentimentos negativos vão criando raízes. E eles vão atacando o quê? Os nossos campos de força. Os nossos campos de força nutrem o quê? Os nossos chakras, eles nutrem o quê? O nosso corpo. Se essas sombras estão nutrindo negativamente esses chakras, olha o que está entrando no meu corpo. Olha como que vai ficando no meu corpo. Literalmente. Gente, quando nós estamos muito adoecidos emocionalmente, sentimentalmente, nós nos transformamos em verdadeiros monstros astrais. Aqui nos tratamentos da casa, quando a gente vai tratar as pessoas, quando a gente vê os espíritos obsessores que estão com muito ódio, muita raiva da pessoa, eles aparecem mais ou menos assim. Os corpos totalmente mutilados e perdidos, os corpos astrais desse jeito. Esse tá bonitinho, né, Marlon? Já veio coisa pior, né? Tem uns que é verdadeiro monstrinho, né? Olha, por causa de quê? Justamente dos sentimentos negativos. Viu? Então vamos lá. Encontrando as sombras do meu eu. Os bloqueios comuns causados pela sombra não integrada. Aí tem os chakras. Os chakras começam pelo básico, plexo solar, cardíaco, frontal, coronário, vários 7 chakras. O medo existencial, a insegurança e os instintos desregulados afetam o nosso chakra básico. A culpa, a repressão ou o descontrole emocional sexual afeta o chakra sacral, que é esse chakra que fica aqui embaixo. A raiva contida, sensação de inferioridade ou dominação afeta o meu plexo solar. É aqui, essa região aqui. Quando eu estou com muita raiva, eu sinto uma coisa ruim no estômago. Meu estômago embrulha. Olha a energia que vem diretamente nesse chakra aqui. Incapacidade de amar ou de se conectar sem dependência ou dor afeta meu chakra cardíaco. Quando eu estou com aquela sensação de aperto no coração, geralmente são um desses sentimentos aqui. O chakra frontal, que fica aqui, é a autoimagem distorcida, negação da verdade interior. Quando eu nego o que eu estou sentindo. O meu orgulho atacou. Eu estou me sentindo melhor que todo mundo. Mas eu não assumo isso. Vai me dar uma enxaqueca danada. E aí a enxaqueca é o quê? O meu orgulho que não foi trabalhado. E aí a gente trata enxaqueca, mas a enxaqueca toma remédio, quase morre de enxaqueca. Por quê? A minha enxaqueca está gritando, trabalhe o seu orgulho. Coronário, desconexão com o eu superior.
Sensação de abandono espiritual. O coronário é o que fica aqui em cima da cabeça. Alguém aí já fez magia? Levanta a mão, quem já fez magia? Pode falar. Toda vez que... Quem já fez magia, levanta a mão. Só nós? Pode levantar, que todo mundo já fez magia. Todo mundo já fez. Hã? O filho não, né? Todo mundo faz magia. Ninguém aí nunca falou mal de ninguém? Isso é magia. Ninguém desejou mal para ninguém? Ninguém teve inveja de ninguém? Isso é magia? Isso é magia. Mas eu pensei só, não falei. É magia. É magia. E magia das trevas. Tá? Só que com certeza a gente já fez muito mais que isso, tá? Muito mais. Obsessores e magias espirituais ligadas à sombra. Olha, todos nós um dia já fizemos muitas magias negras pesadas. Vocês estão achando que reencarnaram no planeta Terra à toa? Está todo mundo aqui de santinho? Por que vocês têm medo? Todo mundo tem medo de magia. A maioria de nós temos medo de magia. Que já fez demais, né? São portais que a gente abre. E toda vez que a gente faz magia, inclusive falando mal de alguém, a gente conecta com as sombras. Eles vêm, conectam com a gente e transformam, olha as ligações que a gente tem no corpo ligadas às sombras. Obsessão espiritual e magias. A sombra negada atrai obsessores por afinidade vibratória. É aquilo ali, ó. A sombra negada atrai obsessores por afinidade vibratória. Espíritos das trevas se aproximam de campos energéticos instáveis, feridos ou desequilibrados. Pode ocorrer simbiose ou parasitismo espiritual. O obsessor atua como espelho do conteúdo reprimido. O que quer dizer isso? Todos nós temos obsessores. Todos nós temos. Porque ninguém é perfeito. Em algum momento do dia, eles vão desligar. Em algum momento, a gente pensa negativo. Em algum momento, a gente vai falar mal de alguém, porque a gente tem que trabalhar isso ainda muito. Ninguém vai deixar de falar mal do outro de um dia para o outro, não vai. É um trabalho pequenininho. Quando a gente, vou dar um exemplo aqui, quando uma árvore vai nascendo, se a gente não escora essa árvore, o que acontece com a árvore? Ela entorta. Ela vai nascer torta, não vai? E aí ela vai crescendo, o tronco vai, o que é esse torto? Nós vamos crescendo com a sociedade e aprendendo, todo mundo fala mal, vou usar falar mal de alguém porque todo mundo fala. Todo mundo fala, então eu vou falar também. E acha que isso é normal. E aí a gente vai crescendo meio torto, não vai? Vai crescendo igual uma árvore e aquilo ali vai aumentando, esse problema vai aumentando. Depois essa árvore grande, tem como desentortar? Não. Será? Se a gente for lá colocando, se virar ela de uma vez, o que vai acontecer com ela? Ela vai quebrar. Então, de uma vez não tem jeito. Ela não vai consertar de uma vez. Mas e se de repente a gente vai lá e coloca um calço dela pequenininho? Segura. Melhorou aquilo ali, a gente vai lá e desentorta mais um tiquinho. Segura. Mais um tiquinho. Até ela chegar no lugar. Vai dar certo? Vai. Mas vai ser aos pouquinhos. Então, todos nós somos considerados árvores tortas, que a gente precisa melhorar aos pouquinhos. Mas tem que melhorar. Tem que melhorar. Magos negros e entidades do baixo astral se aproveitam dessas brechas para implantar dispositivos astrais de manipulação, estagnação e desvio da missão de vida. O Alessandro vai falar assim, não fala isso, mas eu vou ter que falar. Alguém aí já ouviu falar de chip? Chip? Isso, na TIM tem um tanto, na Vivo tem um tanto. O que o chip do celular faz? Para que ele serve?
Para a gente ligar e falar do outro lado com quem a gente quer. Não é isso? Não é para isso que serve o chipinho? Ou para controlar alguma função. A gente usa o celular através do quê? Do chip. Para fazer o que a gente quer. Certo? Vocês acham que as trevas usam o que em nós? Chip. Nos nossos trabalhos aqui, a gente tira constantemente chip. São implantados literalmente no nosso campo mental, no nosso campo astral, chip. Para quê? Para manipular os nossos pensamentos, sentimentos e ações. É aquela vozinha que fala assim na nossa cabeça: ah, hoje eu tenho que ir no centro. Vai não, tá chovendo. Você tá cansada hoje. Fala a verdade, o dia de vir aqui não é difícil? É difícil? É um dos dias mais difíceis. Dia de trabalho nosso, que de segunda-feira a gente quase morre. Até aquela ali eu converso com ela direto. Ela fala assim: Mônica, hoje tá pesado demais. Né? E hoje veio uma vozinha na minha cabeça falando assim: nossa, você não podia cancelar de quinta? A Simone não vai cancelar dia de quinta. Então, eles usam direto chips, são chips astrais, não é chip de negócio, para nos manipular. Oi, Lili. Aí tudo tipo assim, é uma coisa importante, você vai na espiritual, essas coisas. Não vai ser não. O Tissério vai te embaraçar aí, guria mesmo. É isso mesmo. Então, olha aqui. Constantemente a gente tira isso aqui, ó. E alguém aí sente zumbido no ouvido? Tudo chipado. Pode ser mediunidade também. Pode. É a mediunidade. É a mediunidade. A mediunidade causa muito zumbido no ouvido. Vai no médico, trata labirintite e volta. Vai no médico, trata labirintite e volta. É o quê? Mediunidade reprimida. Então, facilita a ação de magias mentais, hipnose extrafísica, enclausuramento astral e larvas criadas por nós mesmos. O corpo físico e as doenças psicossomáticas da sombra não enfrentada. As sombras que nós não enfrentamos vai atacar o nosso corpo. Tá doente, tem problema espiritual. Fatal. Não tem jeito. Tá? Impossível. Não tem outra forma. Se não tratar o espiritual, não vai curar o físico. Doenças físicas e psicossomáticas associadas à sombra não integrada. Olha lá. Emoção reprimida. Sofri de raiva e de ressentimento. Tive raiva e ressentimento. O que eu vou atacar possivelmente? A gastrite, hipertensão, doenças autoimunes. Sentir medo e insegurança. Vai atacar transtornos de ansiedade, pânico e depressão. Sentir culpa e vergonha. A causa: câncer, obesidade, distúrbios hormonais. Tristeza crônica, pode ser câncer também, tá? Aqui, ó. Imunidade baixa, doenças pulmonares ou de pele. Rejeição ou abandono, distúrbios cardíacos, doenças circulatórias. Toda doença física tem uma emoção reprimida. Toda. À luz do autoconhecimento, começando a transmutar a sombra. Quando eu me conheço, eu conheço as minhas sombras, eu consigo começar a transmutar essas energias. Tudo tem solução. Quando a sombra é enfrentada, com coragem, porque é preciso muita coragem para a gente enfrentar, ativamos o chakra cardíaco em sua forma mais alta, o amor compassivo por si mesmo e pelos outros. Quando eu enfrento, eu me amo. Eu reconheço que eu estou errada, eu começo a me amar. Eu começo a me enfrentar. Eu não tenho que enfrentar o outro. Eu não tenho que corrigir o outro. Eu tenho que corrigir a mim mesma. Eu preciso perdoar o outro? Não. O perdão começa de mim. É auto-perdoar-se.
tá? Porque se eu não perdoo o outro, quem vai sofrer é ele? Quem sofre? Sou eu mesmo. Tá vendo? Como começa sempre de mim? Oi, Alice. Também sempre que a gente olha o erro no outro, a gente olha o erro na gente. Isso aí. A gente olha o bem no outro, a gente está olhando o bem na gente. Isso mesmo. Isso aí. Eu sempre falo isso, né? Estimulamos o chakra frontal e coronário, permitindo que a alma veja sua totalidade com aceitação. Eu passo a me aceitar. Eu passo a entender o porquê que eu estou passando aquilo. Porque a gente às vezes revolta com a situação que a gente está passando. Mas por que eu estou passando por isso? É injusto. Deus é tão injusto comigo, Deus não é injusto com ninguém. Se eu estou passando, eu estou fazendo comigo mesmo. Os corpos espirituais se realinham e a alma começa a curar feridas ancestrais e kármicas. Eu começo a entender e a mudar padrões que eu trago comigo. Sabe, alguém já ouviu a frase assim? Você está muito chata. Eu sou assim, nasci assim, você é que me aceite assim. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Sabe aquela musiquinha? Gabriela. Ela não é assim, viu, gente? Eu tô pegando o pé dela hoje. Eu nasci assim. Eu nasci assim para mudar. Eu nasci assim porque eu tenho que melhorar. Se não tinha nascido. A gente só nasce para melhorar. Transmutamos obsessores em aliados evolutivos. Eles se afastam ou são auxiliados pela luz que geramos. O obsessor não gosta de luz. Vou voltar aqui, ó. Ali tem luz? As trevas aqui vai enxergar a luz? Se bater a luz aqui, some tudo. Mas a luz não vai vir de cima, não. A luz vai vir de dentro. A luz, a gente quer o milagre. Faça o milagre em mim. Que venha a paciência. Meu Deus, me dá a paciência. Eu tenho que conquistar a minha paciência. A paciência não vai chegar e toma, tô dando de presente a paciência. Não, a paciência é conquistada. A coragem é conquistada. A alegria é conquistada. A alegria que vem de dentro. E a gente busca alegria de fora. Eu preciso ter para eu ser feliz. Nunca vai ser. Quem quer ter, ela nunca vai ser feliz. Porque primeiro eu preciso entender o que eu sou. Eu preciso entender a ser, para eu ser feliz. Felicidade não se tem, felicidade se conquista de dentro para fora, não de fora para dentro. Vocês já viram, tem gente que tem tanta... como é que chama? Tem tanta coisa. Como é que é? Esqueci a frase. Esqueci. Como é que é essa frase? Tem gente que é tão pobre. Tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Porque ele é pobre por dentro. Rico de dinheiro e pobre de espírito. Né? Isso aí. O que adianta ter? Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho e não sou. E aí fica aquele vazio existencial buscando o sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Oi, Alice. Também esse material, quando a gente morre e continua no espiritual, não vai vir esse material. O material vai ficar, o espiritual que vai seguir com a gente. Se eu não aprendo a ser, eu vou levar o que para outra vida? A minha casa? O meu carro? A minha família? Nem a família é minha. Vai ficar tudo aí. Né? Meu marido. Eu já avisei, né? Eu já te avisei. Meu marido. Essa aí eu ainda tenho que trabalhar. A gente ainda tem posse. Fortalecemos nosso campo áurico com imunidade vibracional. Então, quando eu trabalho meu campo áurico, a minha imunidade melhora contra quem? Contra as magias e ataques psíquicos. Se eu tenho luz, as trevas não chegam. Se eu estou bem, impossível eu adoecer. Impossível. Porque eu estou bem. Eu não tenho raiva, eu não tenho tristeza, o meu orgulho não tem.
E assim vai. Quando eu tenho luz dentro de mim, isso aqui, o campo vibracional, ele aumenta. E tudo que eu emito é luz. Tem um trecho do Evangelho que tem, faça-se luz. Não tem um trecho que fala isso, do Evangelho? O que Jesus quis dizer com isso? Faça-se luz. É a luz que vem de dentro. Eu tenho que ser luz para o próximo. Eu tenho que ser luz para o outro. Porque se eu for luz para o próximo, eu vou atrair luz. Não tem treva que consegue chegar em mim. Quando eu sou atacado por obsessores, é porque eu abri brechas. São as minhas brechas, são as minhas sombras que fizeram esse obsessor chegar até mim. Fortalecemos, conclusão, enfrentar a sombra é uma iniciação espiritual autêntica, de verdade. Não querer nada pronto, não querer receita de bolo. Não existe receita de bolo se eu não enfrentar a minha sombra. Eu preciso me enfrentar. É fácil? Não. Não é fácil, mas a gente tem que começar. Porque requer coragem, verdade e humildade. Mas é nesse mergulho interior que descobrimos o verdadeiro amor. Não como ideal romântico, mas como força espiritual que cura, une e transforma. O amor, ele vem de dentro. O amor, amai ao próximo como a ti mesmo. Eu me amo. Eu me amo. De verdade. O que eu faço para me amar? O que é me amar? É fazer o bem para mim o tempo todo. Eu tenho que fazer o bem a mim e ao próximo. Será que a gente faz isso? Esse é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu nem me amo, eu me destruo o tempo todo. Eu alimento as minhas sombras o tempo todo. Né? Vidas anteriores, olha lá, marcadas por destruição, guerra e magia negra. Todos nós, quando falamos mal do outro, fazemos magia negra. Criamos campos de magia. E a gente destrói, às vezes, cidades inteiras com os nossos pensamentos, sentimentos e ações negativas. A gente não só se destrói, a gente destrói o outro também. Ah, a raiva é minha, deixa eu com a minha raiva. É impossível eu não... Eu falei lá no início. É impossível eu não envolver o outro com os meus sentimentos. Se eu estou bem, eu vou envolver o outro com sentimentos bons. Se eu não estou bem, eu vou envolver o outro nos meus sentimentos ruins. Alguém consegue ficar dentro de casa bem com uma pessoa com raiva? Alguém consegue? Alguém consegue ficar dentro de casa bem com uma pessoa deprimida? Não. Alguém consegue ficar bem dentro de casa com uma pessoa doente? Não. A gente não fica totalmente bem, porque aquilo ali envolve todo mundo. Envolve todo mundo. Lógico que o doente, o depressivo, seja quem for, a gente tem que ajudar. Mas a gente, enquanto a pessoa que está na nossa casa, estou dando o exemplo da casa, à nossa volta, estiver nessa vibração, a gente também entra nessa vibração. Né? O que acontece quando as sombras não são apenas desta vida? Ao iniciar o mergulho interior, muitos percebem que os conteúdos sombrios que emergem não pertencem apenas à atual existência. São emoções, imagens, memórias e sensações que ultrapassam o tempo linear. Trata-se de fragmentos de vidas anteriores em que atuamos como instrumentos da dor, da destruição e da manipulação coletiva. Alguém não vai nem falar nada não, gente? Tá todo mundo pensando? Tá? Ninguém quer falar nada? Tá dando para pensar? Beleza. Exemplos dessas sombras profundas e ancestrais. Por quê? Em algum momento do nosso passado, participamos de guerras e massacres. Todos nós já guerrilhamos. Ou alguém levanta a mão que acha que nunca participou de guerra. Levanta a mão. Concordam comigo?
que já participaram de guerras e massacres? Quer que eu provo? Quer que prova? Hã? Em algum momento, nessa vida, nessa existência... Hã? Acho que o tempo todo a gente está em guerra. Não, mas guerra de matar o outro. Todos nós já participamos. Aquelas guerras horrorosas mesmo, sabe? Sabe quando eu falo que nós já melhoramos muito? É por isso, porque nós já fomos guerrilheiros. Nós já massacramos alguém. Pessoas. Todos nós. Quer que eu provo? Algum momento nessa existência, alguém aqui nunca sentiu vontade de esganar o outro? Nunca sentiu vontade de partir para cima, de socar, de matar? Já. E essa vontade de fazer isso com o próximo vem de quê? De nossas vidas passadas. De nossas vidas passadas. Mas a gente faz isso hoje? A gente consegue se controlar. Então, nós já melhoramos. Porque hoje eu consigo melhorar. Mas que já dá vontade? Dá, não dá? Tem hora? Mas fica só na vontade, graças a Deus. É onde eu falo, tá vendo? Olha o exemplo que eu falei lá atrás. Se eu tô com raiva, cala a boca. Silêncio. O silêncio é o melhor remédio. Depois você conversa, na hora que os ânimos baixarem. Olha, eu tô com vontade de esganar, mas eu não vou fazer isso, eu vou recuar. Aí o que vai acontecer? A vontade vai passar. Né? Outra prova. Condução de exemplos dessas sombras profundas e ancestrais. Condução de extermínios religiosos, políticos ou raciais. Nós todos já passamos por isso aqui. Falei semana passada. Não nos cabe mais ter preconceito. Não podemos mais ter preconceito de nada. Não podemos mais aceitar o preconceito religioso. Porque quem aí está com preconceito religioso está vivendo momentos de vidas passadas onde teve extermínio religioso. Me lembra que eu esqueci, como é que chama? Que queimaram os livros, queimavam as pessoas, esqueci. A Inquisição. Muitos de nós participamos da Inquisição. Então, muitos de nós traz aqui, isso aqui marcado ainda. Políticos e raciais, preconceitos, isso aqui não nos cabe mais ter. Isso aqui tem que ser literalmente exterminado da nossa vida, tá? Utilização de magia negra para domínio, obsessão ou assassinato astral. Quando o Marlon falou ali de quem que faz magia negra, as mães principalmente, né? Nós temos ter muito cuidado quando a gente deseja algo, nós mães e pais principalmente, quando desejamos algo para nossos filhos. Muito cuidado. Vou dar um exemplo bobo, mas que pensa. Vamos supor, meu filho começa a namorar com uma mulher que não é, ou filha, vice-versa, com uma mulher que não é, eu acho que ela não serve para ele. Certo? Para mim ela não é boa, ela não serve para o meu filho, ou o homem não serve para minha filha, vice-versa. O que a mãe faz? Começa a rezar para a separação do casal. Essa reza, ela está rezando para a luz ou rezando para as trevas? Para as trevas. Por quê? Porque tudo que interfere no livre-arbítrio do próximo, eu estou trabalhando com as trevas. Deu para entender? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que eu desejo para o próximo. Quando eu falo alguma coisa, quando eu dou uma ordem para o outro, eu não posso interferir no livre-arbítrio. Eu posso mostrar o caminho. Nós, como mães e pais, podemos mostrar o caminho. Vamos supor que essa pessoa não serve para o meu filho e minha filha. Olha, ele é assim, assim, assado. Se você quer ficar com ele, a opção é sua. Eu alertei o que eu vejo nessa pessoa. A opção é sua. Mas eu não posso rezar para a separação do casal. Porque quando eu faço isso, eu faço magia negra. E se os dois separam? Eu fiz magia negra.
tá? E não era para separar. Às vezes eles tinham que viver daquele jeito. Deixa a mão. Pactos com entidades trevosas para obter poder, fama, riqueza ou vingança. Controle de massas pelo medo, dogma ou manipulação energética. Atuação como chefes de falanges das trevas, sugando e aprisionando consciências. Alianças profundas com os arquétipos do inconsciente coletivo das trevas, ódio, fanatismo, egolatria, destruição. Não vou ler isso aqui tudo, não. Vou ler só uma mensagem aqui, ó. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ficou claro? Pesado? Pesado? Não. Tranquilo? Não te canses de amar. Não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que as haja desencorajadas. Sucede que, desacostumadas aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismos de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desses sentimentos sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Sempre ame. Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Então é isso. Amar sempre. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então vamos começar a buscar o amor por nós mesmos também, né? Amar a mim mesmo não é orgulho nem egoísmo. Porque eu me amando, eu consigo ajudar o próximo. Eu me amando, às vezes eu preciso falar não para algumas coisas com relação ao amor que eu tenho em mim, né? É saber falar não também. Também é se amar, tá?